Eu sou Patrícia Botti e está no ar mais um Direito na Prática, um programa que fala de direito diretamente com você. A administração pública deve dar exemplo de normas e cumprimentos de decisões judiciais. Mas e quando isso não acontece? O que fazer? Vamos falar sobre isso hoje. E mais, propriedade intelectual. Quem tem direito sobre as invenções? O empregado ou o empregador? Acompanhe agora no Direito na Prática. Eu estou com Gustavo Varela, professor e mestre em Direito Constitucional. Doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite do Direito na Prática. Eu que agradeço, Patrícia. É um prazer estar com você aqui nesse programa. Doutor, o que faz o governo desrespeitar as próprias leis? Quando a gente fala em governo, a gente tem que lembrar que o governo é um ente despersonalizado. Então, o governo, para que ele atue, ele precisa de pessoas. Seja ele governo federal, governo estadual, administração federal, estadual, municipal. Então, essas pessoas é que normalmente praticam esses atos que são disformes com a legislação. A gente aprende na faculdade, Patrícia, que o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. E o Estado é que deve fazer só aquilo que a lei determina. E é exatamente por não fazer, ou por fazer mal feito, por desviar a finalidade, ou por fazer de forma distinta daquela que o legislador estabelece, que a gente observa tanto essa questão que você coloca tão bem, que é o Estado sendo o primeiro descumpridor das suas próprias leis. Você pode nos dar um exemplo prático para que o nosso telespectador possa entender melhor? A gente tem vários exemplos, infelizmente, para a gente ficar nos exemplos mais próximos, mais simples, você imagina o seguinte, a gente tem o Estado com o dever, tanto o poder público municipal, quanto estadual, quanto federal, de zelar pelo meio ambiente. E quem são os maiores infratores da legislação do meio ambiente? Empresas poluidoras, sim, mas estão sujeitas à fiscalização. Do Estado não se fiscaliza. Então, por exemplo, você quer ver, em Vitória, vamos dar um exemplo de Vitória, várias unidades, vários prédios do poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal, não ligam o seu esgoto na rede coletora de esgoto. O esgoto é despejado in natura e esse esgoto vai para o canal de Vitória, para o canal de Camburi. Então é o poder público, é a administração pública sendo descumpridora dessa sua função, dessa sua obrigação de fiscalizar o particular e coibir esse tipo de prática. A gente tem outro exemplo. Acessibilidade, órgãos públicos não têm acessibilidade, alguns, Não só acessibilidade, mas você vê um exemplo mais simples ainda, calçada cidadã. O município estabelece que as calçadas devem ser feitas daquela forma, observando aquele material, com aquelas especificações. Para quê? Para que as pessoas cegas possam ter referência, possam ter noção. E você não enxerga, salvo nos prédios mais novos, você não enxerga prédios públicos obedecendo essa regulamentação. Então, prédios públicos normalmente não têm a calçada cidadã e menos ainda os terrenos desocupados, aqueles que a gente chama de terreno baldio, que não são baldios, mas os terrenos desocupados aí sequer calçada às vezes tem. E aí, mais um exemplo infeliz do poder público descumprindo seus próprios regulamentos. Pois bem, o poder público ele deveria ser um exemplo. E a partir do momento que ele não cumpre uma norma, ele está dando margem para que o particular não cumpra, ou é diferente? O poder público ele não cumpre e fica por isso mesmo, o particular ele infringe a norma e é penalizado. É mais ou menos por aí? Tem uma frase interessante, até de um ditado popular, que diz assim, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Uma criança, por exemplo, que vê o seu pai agredindo a sua mãe, por mais que ele tenha amor por esse pai, por mais que ele se convença ou queira se convencer que aquilo é uma episódica, por mais que ele veja na sua escola, na sua igreja, na comunidade que ele convive, as pessoas dizendo que essa é uma prática, que esse é um comportamento criminoso, ele vai sublimando essa conduta do pai. Então a chance dele vir a se tornar um adulto agressor por conta do exemplo que ele teve em casa é muito maior. De igual forma, a gente verifica o seguinte, quando o cidadão percebe que o Estado descumpre os seus próprios regulamentos, que o Estado descumpre aquilo que efetivamente ele deveria fazer cumprir, ele começa a perceber, se sentir um idiota. E muita gente não só repete, como incentiva, dizendo aqui, olha, o privado, o particular é aquilo que é meu, o público é aquilo que não é de ninguém. Então o exemplo nesse caso causa um mau exemplo, causa um transtorno, causa um prejuízo muito grande à coletividade. Quem que se responsabiliza pelos prejuízos causados pelo não cumprimento de uma norma pelo poder público?
Quando o ato em si, né, o ato infracional, o ato ilícito causado por um agente público, ele causa um prejuízo direto a um particular, o Estado tem a responsabilidade objetiva, uma vez verificada a ilicitude, a extensão do prejuízo, o Estado é condenado, vamos dizer assim, se o processo chegar à justiça, ou se determina, né, para a própria administração que o Estado ressarça. Quando essa conduta, né, quando esse ato infracional tiver atrelado à conduta de um agente público e essa conduta for considerada culposa, né, ou for considerada responsável definitivamente por esse prejuízo, o Estado tem o direito de regredir, né, de regresso contra esse funcionário para se ressarcir. Isso quando se trata de um interesse, ou de um interesse de um particular violado. Agora, quando há um interesse coletivo, como, por exemplo, uma norma que estabelece um determinado tipo de fiscalização que impeça uma construção num terreno sujeito a enchente, sujeito a intempérie, e essa norma, essa fiscalização não é cumprida. Nós estamos vendo aí diversas e diversas áreas municipais no Brasil inteiro não edificáveis e que são ocupadas, as famílias constroem as suas casas com a condição que elas têm. Muitas casas são de alvenaria, muitas casas são de madeira, muitas casas são simplesmente madeiras com plásticos por cima, e aí ocorrem enchentes, aí ocorre incêndios, aí ocorre um sem número de problemas, de tragédias urbanas que afetam essas pessoas que não deveriam ter sido afetadas porque não poderiam estar aí. Então, numa situação como essa, se há demonstração de que houve omissão do poder público, omissão de um agente público, ou então isso decorreu de algum tipo de vantagem que esse fiscal ou que ele recebeu para não cumprir a sua função, ele pode estar sujeito às ações criminais e principalmente às ações de improbidade, né? Que é como o Estado responsabilizando alguém por um prejuízo coletivo e obtendo, né, ou visando obter ou da multa ou do ressarcimento que essa pessoa é condenada ao final de um processo, a reparação por esse dano causado à coletividade. Nós vamos continuar conversando, mas agora nós vamos dar uma parada para os comerciais e voltamos já já. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta e eu estou conversando com Gustavo Varela. Doutor, como que os eventuais desvios da administração pública, eles são resolvidos? E por quais órgãos? Veja, muitas vezes esses desvios são detectados dentro da própria administração, né? Quando isso acontece, as correções, né, dentro das fiscalizações internas se encarregam de estabelecer ou de restabelecer essas rotinas. Quando isso decorre de um ato infracional administrativo também detectado pela administração, pode haver o chamado processo administrativo disciplinar, que apura a responsabilidade, né, e aplica as normas internas, né, ao funcionário faltoso e dá o tratamento que esse funcionário faltoso merece pela sua conduta, ou então quando isso não é detectado, né, de dentro para fora, vem de fora para dentro, normalmente pelo Ministério Público, muitas vezes pela autoridade policial, e toda vez que é detectado isso, após uma investigação, isso pode, inclusive, dar consequência a uma ação de improbidade ou uma ação civil pública, nas várias que existem, várias hipóteses de ação civil pública, onde vai se discutir a conduta, onde vai se demonstrar que efetivamente, ou se efetivamente houve ou não houve esse desvio, tanto desvio de finalidade, quanto desvio de recursos, quanto desvio de perspectiva, quanto qualquer coisa que tenha causado prejuízo ao normal andamento da administração, ou prejuízo público, ou prejuízo ao patrimônio, e uma vez detectado isso, dentro das dimensões, a lei estabelece uma série de sanções que vão desde uma advertência, uma suspensão, pode passar inclusive pela proibição de contratação com serviço público, a exoneração e evidentemente as multas e as penas e os ressarcimentos que se mostrarem justificáveis se esse prejuízo for quantificado. Chegando no judiciário, pode acontecer do poder público não cumprir o determinado judicialmente. E aí, o que acontece? A
A gente não pode imaginar que todo administrador público que recebe uma ordem judicial seja irresponsável, né, a ponto de não cumpri-la porque ele entende por bem de não cumprir. A gente, né, como profissional do direito, a gente sabe que ordem judicial, por mais absurda que nos pareça, ela deve ser cumprida e posteriormente levada à instância superior através dos recursos cabíveis. Mas e se não for? O que acontece com o poder público? Cabe ao interessado direto desta ordem, do cumprimento dessa ordem, muitas vezes o particular ou às vezes um próprio órgão público, o Ministério Público, levar ao conhecimento da autoridade judiciária. Essa autoridade judiciária pode então determinar, às vezes até mesmo, dependendo do tipo de conduta, o descumprimento de ordem pública pode gerar até a detenção dessa pessoa, o encaminhamento para as vias penais, ou evidentemente o Estado, o Judiciário se substitui ao Estado, né? Aquele ato que ele determinou fazer, o Estado, o juiz determina que seja feito, determina que seja considerado como realizado, o que acontece muito nos mandados de segurança. E o Estado, ele pode responder por danos morais? Bom, toda vez que o prejuízo causado por um agente público, né, no exercício indevido das suas funções ou no não exercício das suas funções, causar um prejuízo e esse prejuízo ele ficar identificado como prejuízo à esfera íntima, né, a esfera ideal, né, a imagem desse particular lesado ou de uma instituição, é sim possível de se verificar ou de acontecer de uma condenação a uma reparação do dano moral através de uma indenização ou através de uma publicação, enfim, através de alguma coisa que recompense aquela pessoa que teve a sua esfera ideal afetada por esse ato causado por um agente público. O cidadão, quando ele percebe nitidamente, como no caso de um órgão não ter um prédio não ter acessibilidade, como um lixo jogado indevidamente, como que o cidadão pode fiscalizar? Como que o cidadão pode ajudar nesse sentido? A gente está vivendo no Brasil, de uns 10 anos para cá, um fenômeno muito interessante. Eu acho que as pessoas ainda temos muito a alcançar, mas as pessoas estão começando a ter um pouco mais de noção do tamanho da sua cidadania e da sua obrigação, não só seus direitos de cidadão, das suas obrigações como cidadão. E uma dessas obrigações da cidadania é exatamente você ajudar o poder público a administrar os seus próprios interesses, né, os interesses da coletividade. Isso pode ser feito de várias formas, né? Ajudar a fiscalizar, e a gente conhece órgãos, por exemplo, como a transparência capixaba, que faz um trabalho todo, as contas públicas, as contas em aberto, enfim, faz um trabalho de fiscalização econômica, financeira, contábil dos órgãos públicos. Você tem uma série de associações que fazem esses trabalhos. Recentemente a gente teve a Ordem dos Advogados, né, do Espírito Santo ajuizando uma ação com um pedido de tutela de urgência, impedindo a majoração do pedágio da empresa, da concessionária que administra a rodovia e cobra esse pedágio, ao argumento de que, olha, se o contrato não vem sendo cumprido, né, se o que se determinava, o que se combinava, ou que se combinara de duplicação de rodovia, se fez sequer, não chegou a sequer fazer 10%, não há justificativa para o reequilíbrio econômico do contrato se dá pela majoração. Então a ordem, inclusive, prestou, como normalmente a ordem presta, um serviço imenso à sociedade. E vários outros conselhos podem fazer isso dentro do seu escopo, né, de funcionamento. O Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Farmácia, o Conselho Regional de Economia, o CREA, então todos esses órgãos ajudando tanto o Estado quanto o Ministério Público, né? O Ministério Público, a Defensoria, que já cumprem esse papel, podem ter e devem ter e merecem ter a ajuda dessas instituições. Professor, muito obrigada. Realmente é uma honra tê-lo aqui no Direito na Prática. Patrícia, a honra é minha, né, de contribuir, de colaborar, de comparecer a essa iniciativa, a esse programa seu, tão bem comentado, né, e tão interessante, tão profundo nesses temas e tão importante para a sociedade como a gente tem visto ser. Obrigado. Eu é que agradeço. Nós vamos agora dar uma paradinha para os comerciais e voltamos já já. Fique ligado. Taliev Gastronomia nasceu para atender quem procura se alimentar bem, com praticidade e qualidade. Oferece café da manhã, almoço e grande variedade de saladas, wraps, congelados, sucos e lanches da tarde. Aberto de segunda a sexta, o Taliev Enseada tem delivery para quem quer receber delícias em casa ou no trabalho. Alimentação saudável para o seu dia a dia é no Taliev Enseada. Venha conferir!
Cada vez mais chegam à justiça ações envolvendo a disputa entre empresa e empregado pelo direito de uma invenção. Pode ser uma fórmula, um desenho, um software, uma ideia. Conforme a lei que trata da propriedade intelectual, 9.279 de 96, o inventor sempre terá direito moral sobre sua criação. Porém, quando isso envolve uma relação de trabalho, o direito pode passar à empresa. Eu converso com o Dr. Vitor Passos Costa, especialista em Direito Empresarial. Doutor, muito obrigada por ter vindo ao Direito na Prática novamente. Boa tarde, obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor, nós vamos começar nossa conversa falando sobre marcas. Se eu tenho um registro na junta comercial, eu tenho que registrar no INPI? Então, não, você não precisa registrar. A junta comercial no Brasil, ela já é interligada em todos os estados, ela já tem um registro de nome de empresa nas juntas comerciais que impede que outras empresas usem aquele nome. Porém, a marca não é necessariamente o seu nome empresarial. Existem empresas que têm um nome e usam outro nome como marca. E aquela marca, que não necessariamente é só o nome, mas também pode ser composta por um símbolo, por um desenho, enfim, uma cor, ela depende de um registro no INPI para ter proteção. Não quer dizer que todo mundo tenha que registrar, mas para proteger aquela marca é necessário o registro. E qual é essa proteção? A proteção é contra o uso por outras pessoas. Volto a dizer, a marca não é necessariamente o nome da empresa. Você tem hoje muitas empresas que têm nomes, às vezes um grupo empresarial que fica com um nome só para o grupo todo, mas cada empresa tem um nome. E essa proteção é contra o uso. Então, se você tem uma marca protegida, registrada, nenhuma outra empresa, em lugar nenhum do Brasil, e dependendo do tipo de marca que for registrada no mundo, poderá utilizar aquela marca, ou aquele símbolo, ou aquela cor, para o seu negócio. Mesmo se for uma empresa de um ramo distinto? Sim, existem requisitos para esse uso. Essa é uma pergunta muito boa, porque existem discussões. Se eu posso usar, por exemplo, o nome do McDonald's, que é uma marca que eu posso falar, porque é mundialmente conhecida e registrada mundialmente, para minha oficina de carros, oficina mecânica. Dependendo do tipo de registro da marca, isso vai ser privado apenas para aquela empresa. Não pode ninguém. O McDonald's, como exemplo, é uma marca de conhecido renome mundial, que foi registrado dessa forma, então não se pode utilizar aquela marca para nada, mesmo que seja uma loja de roupas. Agora, dependendo, obviamente, de um registro um pouco menos rigoroso, que é possível também no INPI, aquela marca será usada para aquela área de atuação da empresa, e outras empresas em outras regiões até do país ou do estado e com outras áreas de atuação poderão usar aquela marca. Depende do tipo de registro que você pede. E esse rigor do tipo de registro, ele aumenta o custo? Não aumenta o custo, aumenta apenas os requisitos do pedido. Quando alguém faz um pedido de registro de marca, essa pessoa tem que indicar, olha, eu quero. Claro, se for uma marca de renome mundial, se você quiser proteger no mundo inteiro, aí sim, é claro, tem um custo maior. Mas falando do registro padrão, que é o de proteção nacional, não muda o custo, apenas muda o nível de exigência que você vai colocar. Você vai ter que colocar detalhes mais específicos no pedido. E o que pode ser patenteado? No mundo, quase tudo pode ser patenteado. Existem leis em outros países que patenteiam até, por exemplo, sons, cheiros, isso é possível. No Brasil, não. Isso é uma discussão ainda que existe, porque o escritório de marca e patente mundial ele abrange todos os países, mas no Brasil as patentes só podem acontecer de objetos identificáveis ou desenhos industriais ou veículos, enfim. Deve haver o que a gente chama de tangibilidade, algo que possa ser visto ou tocado. Cheiros, sons não podem, no Brasil. Existem alguns casos, por exemplo, de empresas que contratam funcionários para desenvolver alguns produtos e patenteiam esses produtos, mas sempre produtos tangíveis, produtos que você possa ver ou sentir. Doutor, e no caso do empregador, ele teria algum problema no registro de uma patente? Então, o empregador não tem problema para registrar patente, ele pode registrar patente com qualquer outra empresa, qualquer outra pessoa física. O que ele tem que ter cuidado o empregador normalmente não desenvolve aquela patente, quem desenvolve é o empregado que ele contrata. E aí existem duas situações
interessantes. A primeira existem empresas que têm por função, por objeto, por atividade, desenvolver alguma coisa. Produtos químicos, produtos de limpeza, peças de veículos, peças de outras coisas, enfim. Quando a empresa tem por atividade isso, ela vai contratar o seu funcionário para aquela atividade. O funcionário vai desenvolver obrigatoriamente. Então, é importante que ela se proteja e, ao contratar esse funcionário, já inclua no contrato de trabalho essa restrição de que o funcionário não terá direito ao uso daquilo após a sua criação. Empresas que não têm por atividade a criação de novos produtos que vão ser patenteados, normalmente não colocam isso. E aí é o perigo, porque se o funcionário, na sua atividade normal, acabar por criar uma ideia, desenvolver algo, ele vai poder usar sem que a empresa tenha direito. Lembrando, o direito de uso de uma patente ou de um produto é, em princípio, de quem o cria, não é de quem o registra. Salvo neste caso aí que você está falando dele ser contratado para aquilo. Isso, se ele foi contratado para aquilo e tem no contrato dizendo que ele foi contratado para aquilo, então o criador sempre vai ter o direito sobre aquilo, vai ter que ser sempre mencionado a sua criação, mas os direitos econômicos, os direitos de venda, de comercialização daquilo serão da empresa. Perfeito. E qual é a validade dessa patente? Tanto a marca quanto a patente têm prazos de validade pela lei. Os prazos são um pouco variados de acordo com o registro, mas em regra são de 10 anos, tanto da patente quanto da marca, são 10 anos para renovação, é possível. Existe na lei brasileira algumas regras de expiração do direito. Dando exemplo, existem músicos brasileiros como Vinícius de Moraes, Tom Jobim, que já morreram, que não produzem mais músicas, que tem as suas músicas patenteadas, a sua família, e aí não é só patente, tem também a regra de direito autoral que entra aí, as famílias recebem por isso, mas a partir de um certo período, que em alguns casos é de 30 anos, outros de 50 anos, aquele tipo de criação, ou enfim, direito que foi registrado, ele ganha o que a gente chama de publicidade, ou seja, pode ser executado de forma pública e, portanto, sem pagar o direito. Isso acontece com a patente e com os direitos autorais. Então, em princípio, 10 anos é a regra geral e aí vai divergir de acordo com o pedido, de acordo com o tipo de registro. E não efetuando o pagamento dessa renovação, perde-se? Sim, perde. Se você não renovou, aí a marca também, não só a patente e o direito autoral. A marca é a mesma coisa. E agora uma pergunta que eu acredito assim, que quem está nos assistindo e quer patentear deve estar doido para saber quanto tempo demora. E aí nós temos a resposta que é quase uma pergunta. Não sei, não depende. Não, brincando, olha só. Não existe um prazo. Não existe um prazo quando se pede um registro de marca, de patente, até de direito autoral mesmo, vai depender muito do trâmite do processo no Instituto no INPI, no Instituto de Propriedade Intelectual. O que nós temos de prazos definidos, como eu falei, a partir do momento em que existe um registro já deferido, então começa a contar 10 anos, isso é definido. O pedido de registro, ele pode demorar menos, ele não costuma ser muito demorado. Eu diria aí que algo em torno de 1 ano e meio, 2 anos, um registro costuma ser deferido. O problema é que muitas vezes existe o que a gente chama de oposição, que é exatamente quando aquilo se torna um processo. Por quê? Porque alguém que acha que aquele direito autoral ou aquela patente ou aquela marca não é correta ou não deveria ser registrado ou aquela pessoa já usa, entra com a oposição, alega que aquilo ali não pode. Aí vira um processo com necessidade inclusive de advogados e tudo, e aí então pode e deve demorar muito mais. Sem a oposição, se a marca for pedida e não houver nenhuma dificuldade, em tese até uns 2 anos deve ser registrado. Esse processo é um processo judicial ou administrativo? Todo esse processo é administrativo, o que não impede que após o encerramento do processo, se uma das pessoas, uma das partes que não ficou satisfeita, se houver oposição, quiser, pode ir para o judiciário. Existem casos de discussões de marcas e patentes que vão para o judiciário antes de ir para o administrativo. Alguém que não quis o registro, não procurou o registro no INPI, usou apenas aquela patente, usou um produto, ou usou uma marca, e a pessoa que tem o direito, detém o direito daquilo, ou detinha o direito daquilo mesmo sem o registro, buscou o judiciário para impedir.
Então, são N as possibilidades, mas em princípio o processo no INPI ele é completamente administrativo, mesmo quando há a oposição e a necessidade de um advogado para orientar, também continua sendo administrativo e a decisão é administrativa. Posteriormente, se houver necessidade ou interesse, pode virar judicial. E para efetuar o registro, é necessário ter assessoria de um advogado ou qualquer pessoa pode fazer o seu registro? O pedido do registro não depende da presença de um advogado. Tanto a marca quanto o direito autoral, o desenho industrial, enfim, a patente, ela pode ser pedida, o seu registro pode ser pedido administrativamente, hoje, inclusive, de forma online, não há necessidade de mais detalhes. É claro que uma marca é muito mais fácil de ser pedida, você vai lá, indica o que você quer, o nome, o desenho. Uma patente depende de uma análise um pouco mais técnica, mas a própria pessoa que criou pode pedir. Só há necessidade de um apoio jurídico a partir do momento que há a discussão, começa o debate se aquilo pode ou não pode, ou seja, um terceiro vem no processo e fala, olha, não, essa marca aí eu já uso, ou é minha, ou essa patente aí eu já uso. Isso é muito comum em patentes. Pessoas que realizam criações pedem o registro, mas aquela criação que pode ser tanto de uma invenção como de um modelo de utilidade, ela já existe em alguma forma. Então vem uma grande indústria, vem uma grande empresa e diz, olha, isso que ele está falando aí que ele criou é igual ao que eu já uso. Então é muito comum que isso aconteça. Doutor, muito obrigada. Realmente, assim, foram ensinamentos bem esclarecedores. Eu tenho certeza que o telespectador que está querendo fazer um registro de uma marca, de uma patente, ele agora ficou mais calmo. Muito obrigada. Sem problema. Obrigado a vocês pela atenção mais uma vez. Ficamos por aqui com mais um Direito na Prática. Porém, antes eu faço questão de agradecer aos meus parceiros, a Regina Pagani, que me veste, e a Raquel Pinheiro, que fez a maquiagem. E para não perder nada do Direito na Prática, siga as nossas redes sociais, Facebook Direito na Prática, YouTube Direito na Prática com Patrícia Botti e no Instagram TV Direito na Prática. Até o nosso próximo encontro. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.